paz do Senhor, querido professor. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2025, estamos trabalhando o tema Meu Jesus é Poderoso. E já estamos chegando na lição de número 9. Estamos quase terminando o nosso trimestre. A lição de número 9 tem como título, o tema que nós vamos tratar hoje é O Milagre da Gratidão. Ela está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, dos versículos 11 ao 19. Estamos caminhando para o final do trimestre e o meu desejo é que no decorrer deste trimestre, cada aluno tenha aprendido e tirado lições de cada história que foi ministrada aos domingos na Escola Bíblica Dominical. Agora vamos para o nosso momento de oração. Querido Deus, te louvamos por mais esta oportunidade no qual o Senhor nos concede de estarmos aqui unidos e reunidos para aprender mais um pouco da Tua Palavra. Pedimos uma bênção especial para cada professor, para cada aluno, para cada pessoa que tiver acesso a esta pré-aula. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Querido professor, não esqueça de orar com seus alunos, por seus alunos, de dar a eles a oportunidade de fazer algum pedido de oração. Isso é muito importante, principalmente se durante a semana tem acontecido algo que não foi agradável. A sua oração pode proporcionar a eles um momento de paz e tranquilidade no coraçãozinho de cada aluno. Isso é importante. Agora nós vamos para a palavra do Mestre. Por vezes estamos tão envolvidos com os afazeres e responsabilidades cotidianas que podemos incorrer a ingratidão e desamor sem sequer perceber. Esperamos grandes acontecimentos, mas não agradecemos pelos milagres diários, aparentemente simples, como a chance de viver mais um dia. Isso é muito importante. Ensinar para os alunos que eles precisam de ser gratos a Deus por todos os momentos, por mais simples que sejam, por os acontecimentos do dia a dia, simplesmente pelo fato de acordar mais um dia. A cura dos leprosos é uma reflexão profunda sobre como um milagre físico, por causa da gratidão, gerou a salvação eterna. Estejamos atentos e gratos até pelo simples milagre. Só assim alcançaremos maiores experiências com Deus. Portanto, exerça, testifique, compartilhe e promova uma onda de gratidão por meio dessa linda lição bíblica. O objetivo da lição de hoje é que as crianças sejam gratas a Jesus em cada momento de suas vidas. O ponto central: Jesus é o maior motivo de agradecermos em todo o tempo. Essa frase nos lembra e ensina que mesmo que o mundo mude, que enfrentemos lutas, dificuldades, passamos por momentos tristes ou alegres, Jesus permanece sendo a razão maior para viver com gratidão. O Memória em Ação. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Efésios 5, versículo 20. Em outra versão, eu gosto sempre de ler e eu oriento os professores a sempre ler em versões diferentes e até em versões infantis. Diz assim na Almeida Revista e Corrigida: dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciando a aula, receba os seus alunos na porta da sala, cumprimentando nominalmente cada um à medida que forem entrando. Logo, na entrada, entregue um copinho plástico e explique que precisam cuidar bem dele, pois será utilizado para a atividade de hoje. Depois de todos os alunos acomodados, é hora de fazer uma oração juntos. E a oração precisa ser objetiva e focada em agradecer. Então, como a lição está falando sobre gratidão, é importante que você, professor,
Faça essa oração voltada para o tema gratidão, focada em agradecer a Deus. Em seguida, entoie alguns corinhos que abordam o tema gratidão e, para familiarizar os pequenos com a nossa amada harpa cristã, a lição nos sugere para hoje o hino 597, que tem como título Graças Dou. Lembrando que todas as sugestões são alusivas aos 100 anos do inário da harpa cristã. Você pode entoá-los completamente ou apenas uma parte, isso vai depender do seu tempo aí. Aproveite esse louvor para a coleta das ofertas. Não esqueça de dar ênfase no plano de frequência. Isso é muito importante para que os alunos percebam que você se importa com a presença deles e se importa também em saber o motivo da ausência. Dê boas-vindas aos visitantes e outros avisos especiais, caso houver. Incentive os seus alunos a convidarem outras crianças e suas famílias para virem à escola dominical. É importante que às vezes tem pai que manda só a criança e não vai. Mas é uma ótima oportunidade de cada professor incentivar os alunos a chamarem os pais, a convidá-los a estar presentes também na escola dominical. Após essa etapa, é hora de preparar o ambiente para o momento da lição bíblica de hoje. Siga a rotina da classe, boas-vindas, oração, chamada, música e o memória em ação, normalmente. E faça uma recapitulação das aulas anteriores. É importante tirar um tempinho para recapitular com os alunos quais foram as lições anteriores, se eles se lembram pelo menos das duas últimas, sempre usando perguntas criativas. Após toda essa preparação, essa recepção, nós vamos agora cantar o louvor 597. É mais ou menos assim. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vestida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Glórias a Deus. Nossa memória em ação diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus Pai. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Em outra versão, ou na Almeida Revista e Corrigida, diz: dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre deixo uma dica para memorizar esse versículo. A revista também sugere uma dica no qual o professor pode estar aderindo a essas dicas aí e fazendo na sua classe. A primeira é cantar o versículo com a turma, fazendo gestos ou batendo palma. Dando sempre graças por todas as coisas
A nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então, seguir a segunda dica sugerida pela lição. Vamos conferir então? Para a memorização do versículo de hoje, comece escrevendo cada palavra no quadro de giz. Então, se você, professor, tem esse recurso, tem um quadro na sala de aula, você pode começar escrevendo cada palavra neste quadro. Caso não tenha, você pode levar um papel e ir escrevendo nele. Se esse for o caso, solicite a ajuda das crianças. Cada uma pode segurar um lado. Agradeça-os, reforçando como a gratidão é importante também entre nós. Leia todo o versículo antes de transcrevê-lo. Para isso, desafie os seus alunos a o encontrarem em suas Bíblias e, pausadamente, o recitarem para que você, professor, o transcreva. Então, é importante trabalhar com os alunos, encontrar esse versículo na Bíblia. Por isso que eu falo que é muito importante incentivá-los a carregar a Bíblia Sagrada, porque além de você incentivá-los a aprender a lidar com a Bíblia, achar os capítulos, versículos, livros dos capítulos e os versículos, você também vai estar ensinando para eles que tudo que nós estamos falando é tirado da palavra de Deus. Você pode pedir que eles vão repetindo também o versículo. E ao final, repita o versículo todos juntos até que não precisem mais lê-lo. Então, é uma forma de memorizar. E vale lembrar que esse cartaz poderá decorar a sala a fim de utilizá-lo como recurso de recapitulação. Então, você vai fazer esse cartaz, vai pedindo os alunos para ler, escreve a palavra, peça para repetir. Depois você pode estar usando ele novamente. Aproveite para perguntar a eles mais do que gostaram, porque logo após a memorização, inicie a história bíblica com entusiasmo. Agora, nós vamos para o projeto ID. Que projeto é esse? Toda semana, a lição sugere que oremos por um país e também nos apresenta um dos monumentos mais importantes desse país. Eu aproveito essa sugestão e sempre faço um pequeno resumo sobre o país. Falo também da importância do monumento sugerido pela lição. E, por último, eu gosto de frisar aqui sobre a liberdade religiosa nesse país. Se é ou não proibido falar do amor de Deus, pregar a palavra, pregar o evangelho, qual que é a religião predominante nesse país. Então é muito importante você, professor, fazer esse resuminho com os alunos para eles conhecerem um pouco também sobre o país sugerido pela lição. A missão dessa semana é orar pelo país da Austrália. E então, professor, ore com a sua turma e interceda por este país. Amém? Vamos saber um pouco sobre a Austrália? A Austrália é um país situado no hemisfério sul e localizado na Oceania. É uma ilha continental cercada pelos oceanos Índico e Pacífico ao sudeste da Ásia. A capital da Austrália é Canberra e não Sydney, como muitos pensam. O idioma oficial é o inglês. E vamos falar um pouquinho também sobre a bandeira. A bandeira australiana tem fundo azul, como a bandeira do Reino Unido no canto superior esquerdo, representando a ligação histórica com a Grã-Bretanha. No canto superior esquerdo tem uma grande estrela de 7 pontas, conhecida como Camberwell, e abaixo dela 5 estrelas menores, representando a constelação do Cruzeiro do Sul. A lição também nos sugeriu um monumento importante desse país e um dos monumentos mais importantes na Austrália é a Ópera de Sydney. Ela é um dos cartões postais mais famosos do mundo. É um ícone da arquitetura moderna, reconhecido pela sua estrutura em formato de conchas ou velas. Além de ser um centro cultural importante, a ópera representa a criatividade e inovação da Austrália e atrai
milhões de turistas todos os anos. Tá aí a importância desse monumento. Agora nós vamos falar sobre a religião predominante na Austrália. A religião mais praticada na Austrália é o cristianismo, especialmente o protestantismo e o catolicismo. No entanto, há um número crescente de pessoas sem religião. Eu sempre pergunto, será que é proibido falar de Jesus? Há perseguição aos cristãos? Vamos saber disso? Na Austrália, não é proibido falar de Jesus. O país garante liberdade religiosa pela Constituição. Cristãos podem pregar, se reunir e evangelizar livremente. No entanto, há desafios culturais como o crescimento do secularismo, o relativismo moral e pressões sociais que podem tornar o ambiente espiritual mais frio e desafiador para os cristãos. E quais os pedidos de oração por este país? O primeiro pedido, ore para que o Espírito Santo toque o coração dos australianos e traga um grande avivamento, especialmente entre os jovens e nas universidades. Então, esse primeiro pedido é para que haja avivamento espiritual. O segundo, unidade e coragem para os cristãos. Ore e peça a Deus que fortaleça a igreja na Austrália com ousadia, amor e sabedoria para continuar proclamando a verdade de Cristo em meio a uma sociedade cada vez mais secular. Nós vivemos isso e eu acho que é geral. Uma sociedade mais incrédula, mais sem temor. Então nós precisamos de orar intensamente para que Deus tenha misericórdia dessa geração. E o terceiro pedido, ore pelo governo e leis justas. Precisamos interceder pelas autoridades do país para que tomem decisões com justiça e integridade, respeitando os princípios de liberdade religiosa e protegendo famílias e os valores cristãos. Glórias a Deus, que seja esse o nosso pedido a Deus, que seja essa a nossa oração, a nossa súplica, para que Deus tenha misericórdia de toda a nação. Antes da história, vocês se lembram que iniciando a aula eu falei sobre dar a cada aluno um copo descartável? Pois é, agora chegou a hora e nós vamos aproveitar esse espaço para sugerir uma atividade de apoio a ser realizada presencialmente antes da história bíblica. Faça com antecedência ou havendo tempo hábil, permita que as próprias crianças confeccionem círculos em cartolina, 2 para cada aluno. No primeiro círculo, eles deverão desenhar olhinhos, boca, nariz e alguns pontinhos vermelhos, representando as feridas dos leprosos. Então, aí nós estaremos confeccionando ali o rostinho dos leprosos. Já no outro círculo, peça que desenhe um rostinho feliz, sem os pontinhos vermelhos. Esse outro círculo, com certeza, irá representar a carinha feliz dos leprosos já curados. Ao terminarem de desenhar, peço que colhem um de cada lado do copo, posicionado com a abertura para baixo. Colhe o versículo da memorização abaixo do rostinho feliz. Quando você estiver contado a história, peça a todos para deixarem os rostinhos tristes virados para eles. Assim, verão como eram os leprosos. Então, enquanto você conta ali a história, eles vão estar olhando para o rostinho daquele leproso, para aquele rostinho confeccionado, e eles terão a ideia mais ou menos de como era o rostinho dos leprosos. Já na hora da cura, virarão para o lado o rostinho alegre. Você terá o seu também. É importante que o professor faça o dele para que ele possa interagir ali com os alunos. Leve prontinho para exemplificar a confecção deles. Então, faça o seu em casa antecipadamente, leve para você mostrar aos seus alunos, ter facilidade de fazer os seus rostinhos também.
Então é importante você, professor, confeccionar o seu em casa, já levei ele pronto, e assim fica fácil para que os alunos vejam os seus e não tenham dificuldade de confeccionar o deles. Incentivo-os a contarem essa história em suas casas, para suas famílias, amigos e vizinhos, virando o copinho como um antes e depois, conforme fizeram em classe, em sala de aula. Então é muito importante você, professor, confeccionar com eles esses copinhos e incentivarem a levar para casa e contar para os pais, para os coleguinhas, para aquelas pessoas que estiverem lá na sua casa. Agora nós vamos para o momento da história. A história de hoje está registrada no livro de Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 ao 19. Como sempre, eu recomendo que façam a leitura das referências bíblicas e, caso não haja um tempo hábil, faça apenas um breve resumo falando o que se trata os versículos de referência. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, narra a cura que Jesus realizou em 10 leprosos. E lá também nos conta que só um voltou para agradecer. É um convite para que tomemos consciência de que podemos e devemos pedir, mas acima de tudo, saibamos ser agradecidos. Então nós precisamos de ter essa consciência, que nós não devemos só pedir a Deus aquilo que nos interessa, a bênção que nós precisamos, a cura, mas nós precisamos de, além de pedir, ter consciência, humildade e saber reconhecer, ser grato a Deus. A lição diz assim: certo dia Jesus estava passando entre a cidade de Samaria. Ele ia a muitos lugares falando sobre o reino de Deus. E desta vez ele estava passando por uma aldeia, a caminho de Jerusalém, quando 10 leprosos o viram. E aqui, professor, você pode perguntar aos alunos se eles sabem o que é lepra. Ouça as respostas com atenção e depois explique que, na antiguidade, lepra era qualquer patologia que, atingindo a pele de uma maneira geral, se caracterizava por ser contagiosa ou crônica. E segundo a medicina, lepra é uma doença crônica, infecciosa, causada pelo bacilo de Hansen, definida por lesões na pele e transmitida pelo contato direto com essas lesões. Hoje é conhecida como a hanseníase. Exatamente. Então, não precisa entrar muito a fundo, né, no que se trata, quais são os sintomas e tudo, mas é só uma pequena explicação para que eles entendam o que de fato é a lepra. Voltando à história, apresente seu recurso visual ou a figura 9.1 que a lição nos sugere. Eles não chegaram perto de Jesus, pois os leprosos eram proibidos de se aproximar de todos. Eram obrigados a viver longe de suas famílias e amigos, para não as contaminar. Imaginem como era triste e solitários. Imagine como era triste e solitário. Suas peles ainda tinham feridas dolorosas que só pioravam, pois não havia cura para essa doença. Que triste situação! Mas quando viram Jesus, se encheram de esperança, pois sabiam que Jesus era o único que tinha poder para curá-los. Glórias a Deus! Então, começaram a gritar: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus então falou para eles irem se apresentar aos sacerdotes. Neste momento, apresente seu recurso visual, figura 9.2. Aconteceu que ainda no caminho, eles notaram que já estavam curados. Glória a Deus! Basta só uma palavra e o milagre acontece. Oh, glórias a Deus!
Isso mesmo, crianças. Suas peles estavam limpas, sem feridas. Que maravilha! Imagina como eles devem ter ficado felizes, não é mesmo? Será que todos os 10 tiveram a ideia de voltar para agradecer a Jesus? Você, professor, pode perguntar aos alunos: vocês voltariam caso estivessem ali no lugar daqueles homens, recebendo uma cura, vendo um milagre acontecer? Quantos será que voltaram? Desde que participem, que deem as suas respostas. É bom que o professor vai sentir ali se os alunos já conheciam a lição, se já conhece. E quantos copinhos vocês têm na mão? É uma pergunta que você vai fazer. Provavelmente eles irão responder um. Aí o professor apresenta seu recurso visual, figura 9.3. E continue a história. Apenas um voltou glorificando a Deus. E ele não economizou na gratidão. Veio em voz alta agradecendo, jogou-se aos pés de Jesus e adorou. Será que nós também somos assim? Sabemos agradecer a Deus por tudo, todos os dias? Aquele homem recebeu um grande milagre, crianças. Jesus ficou surpreso, pois eram 10 leprosos que receberam a cura. Mas, na hora de agradecer, apenas um voltou agradecido. Jesus faz muitas coisas boas por nós e às vezes sequer o agradecemos. Uma vez ao dia. É verdade, Jesus faz muitas coisas boas a nós e às vezes sequer agradecemos uma vez ao dia. Quando Jesus viu a atitude de fé e gratidão daquele homem, o concedeu outro milagre ainda maior. E aí, professor, você pode perguntar ao aluno: alguém sabe aqui qual seria esse milagre ainda maior do que uma cura? Alguém sabe aqui dizer qual seria esse milagre ainda maior? Espere eles responder e digo: o eterno amor, o milagre da salvação. A nossa fé precisa ser demonstrada também através das nossas atitudes de gratidão. Apresente neste momento a figura 9.4 e diga: aquele homem voltou para a sua família com uma alegria permanente, pois além do seu corpo estar curado, seu espírito também estava salvo, certo? De que um dia iria viver para sempre com Jesus nos céus. Glórias a Deus, que maravilha, que lição maravilhosa, que lição nós podemos tirar com essa história. É que nós precisamos de ser agradecidos a Deus, independente de qual seja o tamanho da bênção que nós estamos recebendo. O importante é a gratidão. Vamos orar. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos por essa história maravilhosa no qual o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos, aprendendo sobre a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine a ser gratos ao Senhor em qualquer ocasião, em qualquer circunstância. Pedimos também uma bênção para cada professor, para cada aluno. Eu quero pedir uma bênção para cada inscrito desse canal. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora nós vamos à correção das nossas atividades. Número 1. Quantos leprosos Jesus curou? Vamos colorir apenas o número exato. E aí, professor, dê a eles um tempo para colorir a figura, a imagem ali que representa a quantidade de pessoas que voltaram. Aqui está a resposta. Número 2. Circule quantos leprosos curados voltaram para agradecer a Jesus. Aguarde alguns minutos, corrija, mostra a ele quantos foram para ver se eles acertaram, senão eles vão corrigir. E vamos à atividade número 3. Percorra o labirinto e descubra quem voltou para agradecer a Jesus. Aguarde um momento para que eles percorram o caminho. Ajude aquela criança que não consegue percorrer e após alguns minutos, corrija e mostre a resposta certa para os alunos. E aqui está a imagem com o percurso completo. Agora, antes de terminar a nossa aula, eu quero deixar uma dinâmica para você, professor, realizar com a sua classe,
Lembrando que essa dinâmica é sempre relacionada com a lição que nós estudamos hoje. E se sobrar um tempo no final da aula, não deixe de realizá-la. O nome da dinâmica infantil é Só um voltou para agradecer. Ou então, você pode intitulá-la como Seja Grato. Qual é o objetivo da dinâmica? Ensinar às crianças a importância da gratidão a Deus usando a história dos 10 leprosos. Então, por isso é importante você, professor, realizar essa dinâmica no mesmo dia em que for contar a história dos 10 leprosos curados por Jesus. A base bíblica é a referência da lição, Lucas capítulo 17, versículos 11 ao 19. Quais são os materiais necessários para realizar essa dinâmica? Você vai precisar de 10 band-aids ou tiras de papel, simbolizando ali os curativos, cartaz com a palavra Obrigado, Jesus, um crachá ou uma plaquinha com a palavra Samaritano, um lençol ou um pano para simular os leprosos afastados. Como você vai fazer? Fale sobre a lepra, que é uma doença da pele, que fazia as pessoas ficarem isoladas no tempo bíblico de tudo e de todos, e explique que Jesus curou 10 pessoas de uma vez só. Você pode, então, agora fazer essa encenação. Você vai escolher 10 crianças, colar um curativo em cada uma. Elas serão os leprosos. Diga para ficarem afastados com o pano ou o lençol ou uma corda também você pode levar, representando o isolamento. Você será Jesus e dirá: vão até os sacerdotes. Neste momento, eles devem andar até o outro lado do espaço. No caminho, diga que foram curados, porém, tirar os curativos. Agora que nós vamos entrar com a parte da gratidão. Apenas uma das crianças com o crachá de samaritano deve voltar, se ajoelhar e dizer: Obrigado, Jesus. Mostre o cartaz com a frase e pergunte às demais crianças: por que só um voltou? Você costuma agradecer a Jesus quando ele te ajuda? E, após ouvir as respostas dos seus alunos, aplique a mensagem final. Explique que Jesus se alegra quando lembramos de agradecer, não apenas de pedir. Ele quer que sejamos gratos em tudo, em qualquer circunstância. Explique também que mesmo crianças podem ter um coração cheio de fé e gratidão. E faça com eles uma oração final. Peça para que cada criança pensar em algo que já recebeu de Deus hoje ou algum dia na vida. Quem quiser pode falar em voz alta. Depois faça uma oração coletiva, dizendo: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos ama, nos cura, nos protege e sempre está conosco. Queremos ser como aquele leproso que voltou para te agradecer. E então, orando com eles, você agradeça e finalize a sua aula. Eu vou ficando por aqui, eu desejo que a sua aula seja maravilhosa, seja como a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Deixo aqui um forte abraço, um beijo no coração e te espero na próxima aula, querendo Deus.